Bom dia, queridos. Bom, primeiramente, nesse dia, dia do estudante, é dia de reflexão. E eu venho aqui parabenizar todos vocês, estudantes, que estão em casa, que estão nesse momento de pandemia, aguardando as aulas começarem e tal. É um momento difícil para todas as pessoas da educação, seja professor, seja diretor, seja aluno, estamos todos inseguros em relação a essa situação. E então, em relação a isso, a gente vai. Eu preferi abordar hoje um tema a respeito de algo que nós estamos passando, porque assim ele mexe com o nosso sistema de crenças. Então, nada mais nada menos do que a gente falar sobre crenças limitantes. No decorrer do tempo, o nosso cérebro, ele é comum admitir certos conceitos como verdade, enquanto verdade. Então a gente vai admitindo, e essas verdades elas vão reprogramando nosso cérebro a ponto de dizer a nós mesmos quem somos. Elas ditam quem somos. E isso se chama sistema de crenças. Algumas crenças elas nos empurram para nossos objetivos, outras elas nos limitam. Chamamos crenças limitantes. Então, ela diz o que é que eu vou fazer, por exemplo, com uma experiência negativa ou com uma experiência positiva. O que é que o dia mal ele nos remete? Ele nos faz uma pessoa melhor ou ele nos faz regredir para trás, certo? Com essa situação toda, qual é a reflexão que eu levo em relação a tudo que eu estou passando, vivendo e sentindo? Eu consegui aprender coisas melhores num tempo de pandemia ou eu apenas fiquei no meu lugar de conforto? Porque a gente tem uma zona de conforto e uma zona de confronto. A gente decide se a gente vai lutar ou se a gente vai ficar naquele lugar de conforto. Então, esse sistema de crença, ele vai dizendo cada dia mais sobre nós mesmos, coisas sobre nós mesmos, sobre quem somos, sobre a nossa identidade, sobre a nossa vida cotidiana, certo? Então, a gente vai para crenças limitantes, ok? Então, vamos falar um pouco sobre propósito. Essa discussão ela permeia um pouco sobre a ideia de propósito, a ideia de projeto de vida, a ideia de que você analisa para a sua vida de hoje e que você projeta daqui para diante. Todos nós vivemos com uma ideia de projeto. A gente não enxerga apenas o que a gente está vivendo hoje. A gente não fica com a boca aberta esperando a morte chegar. A gente vive em um viés de pensar o que eu estou fazendo hoje e o que é que vai refletir amanhã, certo? Então, o que é que minhas atitudes de hoje, o que é que eu estou plantando hoje para que eu venha colher amanhã? Essa é a ideia de propósito. Então, propósito, por que é importante? Você já desistiu antes de mesmo de começar? Ah, a prova de matemática vai ser muito difícil, então eu não vou nem estudar porque eu sei que eu não vou passar. Já pensou em desistir no meio do caminho? Ah, perdi matemática na primeira, na segunda. Estou dando um exemplo de matemática, mas pode ser qualquer outra disciplina. Pode ser física, pode ser química. Então você perdeu na primeira e na segunda unidade, então você fala assim, ah, essa experiência negativa vai ser o tempo todo. Então, as experiências negativas no início, ela já começa a ditar para vocês quem realmente vocês são. Já pensou em desistir após um resultado ruim? Já se perguntou por que estou fazendo isso? O preço a ser pago para a aprovação está muito caro. Se sim, isso significa que o seu propósito não está claro. Na verdade, quando a gente vai começar algo, a gente tem que ter claro o que é as consequências que aquilo vai trazer para mim, certo? As consequências que aquilo vai trazer para mim. Então, é a ideia de propósito, você pegar e colocar na caneta o que é que você vai fazer, o que é que você pretende com aquilo daqui para frente. Não é você enxergar apenas o hoje, é você enxergar o hoje e enxergar o amanhã.
Aí você fala bem assim, Daniel, e o que é que crenças limitantes têm a ver com isso? Bom, antes de falar dessa questão das crenças, vamos fazer assim, por exemplo, um postulado, construir o que é crenças. Quando você falar sistema de crenças, eu faço uma comparação muitas vezes com o programador do computador. O computador ele só obedece à quantidade de aplicativos que tem dentro dele. E isso também funciona tanto para computador quanto para celular, certo? Então aí você tem lá o celular. Você vai colocando os aplicativos e tal nesse celular. Você vai colocando esses aplicativos nesse celular. Então os aplicativos, você só vai mover naquele celular de acordo com os aplicativos que você coloca. Então o sistema de crenças também é assim. Esse sistema de crenças, ele vai permeando informações que você vai ganhando ao longo da sua vida, certo? O que sua mãe fala sobre você, o que os seus amigos eles falam sobre vocês, o que os seus professores eles falam sobre vocês e que as experiências negativas também elas falam sobre vocês, certo? Então a gente tem aqui, ó, pais, escola, amigos, todas essas pessoas, ela vai compondo um sistema de crenças, certo? Então aí o sistema de crenças, ele vai me proporcionar ir adiante ou ele vai me limitar a ir para trás. Muitas vezes, uma experiência negativa que eu tive em determinada situação, ela falava assim, não, você pode ir até aqui, tudo bem, para lá não, certo? Então aí você vai construindo um sistema de conceitos a respeito de você, certo? Então, quando você vai assim, por exemplo, o âmbito de um concurso que você vai fazer. Ó, primeiro aqui, ó. Primeira crença aqui, um exemplo de crença. A pessoa está fazendo um concurso, aí tem assim, ó, com essa concorrência é impossível passar. Concursos estão cada vez mais difíceis. Acho que já estou velho para passar. Acho que sou novo demais para passar. Não tenho chances, pois tem gente estudando há muito mais tempo que eu. Eu só tenho bloqueio com as matérias X, Y, Z. Só os gênios ou nerds passam em concursos. Então percebam que o sistema de crenças são um conjunto de informações que você vai montando a respeito da vida, certo? Então muitas vezes, por exemplo, na minha sala tinha uma pessoa que usava óculos e a cultura me dizia que gente que usa óculos é inteligente. E eu já jogava toalha antes disso, de estudar por uma matéria, porque eu falava assim, não, fulano vai pegar, vai me ensinar. E na verdade, você pegava e colocava uma limitação para você. Você falava assim, eu não vou porque aquele cara nerd não está conseguindo admitir a disciplina, que é difícil. Imagine eu que sou um simples mortal. Na verdade, a gente se boicota nesse sentido, porque a gente limita nossos pensamentos sobre nós mesmos. A gente não entende que um comportamento ele é aprendido. Muitas vezes, essa necessidade de vencer, ela aprende, a gente toma porrada uma vez, toma porrada pela segunda vez, e isso não vai montando nossa cosmovisão, a nossa ideia de homem, nossa ideia de mundo, certo? Então, o que são crenças limitantes? São generalizações que fazemos acerca de experiência de prazer ou dor que tivemos no passado. Uma situação específica acontece e a gente passa a achar que vai acontecer em várias outras situações. Então, eu percebo aqui, ó, a figura que a gente tem aqui é a figura de um cérebro, certo? Então, esse cérebro tem aqui, ó, e tem um murozinho em cima dele. Então, o que é que aconteceu? Aconteceu que certa vez eu fui tentar, por exemplo, passar na matéria de matemática. Fiz a primeira prova. Nossa, tomei SR. Não estudei. Aí fui lá de novo, tomei SR de novo. Também não estudei. Depois eu fui lá, estudei um pouquinho, tomei 2,5. E aí meu cérebro já vai acumulando informações, e essas informações negativas, ela vai dizendo que eu não sou bom em matemática, certo? Um exemplo, eu fui dar um salto mortal uma vez, aí, por exemplo, bati a cabeça. Nesse bater a cabeça, a gente pega e fala bem assim, ó, experiência negativa, eu só vou até aqui, tudo bem, pra lá, não. Certo? A pessoa, ela começa a viver os medos e deixa de viver o potencial dela, certo? Então aí a pessoa pega e limita. Isso são crenças limitantes.
Uma outra figura ilustrativa que eu gosto, certo? De falar sobre crenças limitantes, é sobre essa questão da deformação da mente frente à experiência negativa mesmo. Então, quando você olha aqui para essa figura aqui, ó, observe, eu tenho um elefante grande, certo? Preso no piquete. Aí você fala, uau, como é que esse elefante obedece a um piquete, um animal com não sei quantas toneladas preso em um piquete? O que é que acontece? Acontece que o cérebro dele está deformado, que toda vez que ele estiver amarrado em algo, ele vai ficar preso, porque outras vezes, outra experiência negativa, outras experiências que ele teve, estava preso em algo mais forte, puxou e não saiu. Então, o cérebro dele alimenta que toda vez que ele estiver preso a algo, ele não vai sair, certo? Então, observe aqui alguns exemplos. Situações. No último concurso que eu fiz, acertei apenas 50% das questões, o que me deixou longe de ser aprovado. Generalização. Se não fui bom no último concurso, não tenho por que acreditar que irei nos próximos. Então, esse sujeito que ele vai alimentando crenças, ele parte de experiência negativa para generalizar que ele não pode. Não sou capaz de ir bem nos concursos que faço. Consequência, baixa motivação, baixa autoestima e desistência. Então, observe que as crenças que eu vou alimentando sobre mim, ela vai dizendo realmente quem eu sou, certo? O meu cérebro ele vai programando de tal forma que eu vou construindo sobre mim algumas ideias. Aí você fala, Daniel, o que é que essas crenças elas geram? Ó, estados emocionais negativos, ansiedade, nervosismo, angústia e desânimo. Gente, a gente está vivendo em tempo de pandemia, tempos difíceis, certo? Então a gente, além de tantas coisas que elas acontecem na nossa mente, a gente também está passando por uma experiência negativa. Certo? Então eu acho interessante que vocês tenham, absorvam, consigam ressignificar a imagem positiva de vocês, porque isso também, isso não é positivismo, na verdade, isso aí é o que você alimenta sobre você para você querer enxergar adiante. Você não enxergar só apenas o hoje, mas você enxergar o hoje e o amanhã. Crenças limitantes, o que elas geram? Estados emocionais negativos, ansiedade, nervosismo, desânimo e angústia. Quando você tem crença limitante, você é gerada por experiência negativa. Essas experiências negativas, elas vão dando estados emocionais, ela mexe com o seu emocional de tal forma que você fica ansioso, bate o nervosismo, bate a angústia, a incapacidade, na verdade, né? Essa ideia, esse sentimento de incapacidade, de você não conseguir enxergar adiante. Aí o que é que isso prejudica? Foco, atenção, aprendizagem, memória, comportamentos indesejados. Na verdade, existe assim, por exemplo, o cérebro ele reage de maneira que boicota a si mesmo, certo? Então ele vai te boicotando. Aí você vai lá para a vida mesmo. Na verdade, crenças é o que você absorve sobre você, mas aí você vai lá e fala assim, mas o que é real? O que é que está acontecendo no meu entorno? Certo? Essa cosmovisão que eu tenho de mim, essa visão que eu tenho de mim, essa visão que eu tenho de mundo, essa cosmovisão toda, esse cosmo, que é a ideia de mundo e a ideia que eu tenho sobre mim, a inserção do sujeito dentro do mundo pelo qual ele vive. O que é de verdade mesmo a vida? A vida, ela é abundância, ela é crescimento, ela é para quem assume responsabilidades para si mesmo de crescimento, é para quem paga preço, é para quem vê efeito nas ações, certo? Então, ações que você faz hoje, você projeta resultados amanhã, certo? Então, a gente não vai colher resultados se a gente não tiver ter feito esforços prévios, certo? A vida é isso. Essa abundância, esse crescimento, essa autorresponsabilidade são coisas que elas são cultivadas, certo? Aí eu trago para vocês alguns exemplos, ó. É, o improvável acontecendo provável. Crença limitante. Morador de rua passa em concurso do Banco do Brasil. Um morador de rua
ele venceu o sistema de crenças dele, que ele morava na rua e tal, mas isso não possibilitou ele ter uma visão menor de si mesmo, certo? Então ele venceu o sistema de crenças dele, estudou para o concurso, passou. Por que, que eu não posso? Por que, que você não pode passar no concurso? Outro aí, ó, morador de rua passa em concurso público em Belo Horizonte. Outro. Depois a gente tem aqui, ó, segundo, ex-borracheiro estuda com 200 kg de resumos por 4 anos e vira juiz. Jovem filha de trabalhadores rurais é empossada como defensora pública. Então perceba que a gente vai trazendo um conjunto de exemplos que foge do padrão, que é a crença ambulante que a gente vive hoje, não é. Na verdade, quando a pessoa ela resolve pagar preço sobre algo, ela vai adiante. Aí você fala assim, Daniel, então, qual é a força? Certo? E se não tá meio que romântico, não? Tipo, você não tá falando sobre algo que, eu vou pensar positivo. Não, não é pensar positivo, na verdade. Eu tô falando para você o seguinte, é você reprogramar seu cérebro. É você mudar suas ações para você colher futuros. Ah, se não deu certo assim, por exemplo, estudando um pouquinho, não consegui passar, estuda mais um pouco. Certo? Fala assim, dessa vez vai e tal, e vai, muda a postura, muda a rotina, muda o sistema de estudos e tal. Então, qual a saída, qual é a chave? Primeiro, identificar as suas crenças limitantes, identificar sentimentos negativos gerados pelas essas crenças, identificar a afirmação que existe por trás daquele sentimento. Confrontar a crença e criar uma nova crença fortalecedora. Então, você viu lá, ó, no início a gente colocou um conjunto de sistema de crenças que uma pessoa tinha frente aos concursos. Tinha lá, falando sobre uma pessoa que não tinha aptidão na matéria X, Y, Z. Tinha lá que tinha nerd estudando, aquela pessoa não ia adiante. Tinha lá várias crenças que a pessoa abordava sobre ele já era muito velho para nos passar. Foi o que eu falei no início do slide. Agora a gente está falando o seguinte, ó, essas crenças são limitantes, agora vamos pensar em crenças fortalecedoras. Mudar esse sistema de crenças para pensar sobre como podemos driblar esse sistema. Exemplo de crenças fortalecedoras. Então, ó, se eu me dedicar bastante e fizer minha parte, serei aprovado. Pessoas comuns, focadas e esforçadas são aprovadas. Cada vez que eu estudo essa matéria, mais compreendo. A aprovação depende mais do comprometimento de boa utilização do tempo que está estudando há anos. É possível superar minhas dificuldades e ser aprovado. Ser aprovado independe de idade e sim de preparação. Na verdade, o que eu estou falando para vocês é o seguinte, que não é pensamento positivo, é você programar seu cérebro de tal forma que você tome atitudes positivas frente àquelas situações para que adiante você obtenha resultados também positivos, certo? Aí você fala, Daniel, e aí, isso aí, agora é o quê? A gente faz coisas para satisfazer necessidades ou anseios, certo? Então, muitas vezes, nós somos cobrados por nós mesmos e somos cobrados pela sociedade pela qual nós vivemos. Então, isso também nos faz a ter uma mola propulsora ou uma mola que nos faz voltar atrás. Então, muitas vezes, o conjunto de arcabouço de pessoas pela qual nós vivemos, essa sociedade que nós vivemos, ela nos empurra para frente ou nos empurra para trás, certo? Então, as pessoas ela têm nível de cobrança muito grande, certo? E às vezes nós, por nós termos incapacidade, nós regride, e isso ainda possibilita frustrações, certo? Então,
nós somos formados pelo satisfação do ego, satisfações próprias de nós mesmos, que vem que a mola propulsora somos nós mesmos, e satisfação para nossos entes, dar uma resposta para a sociedade pela qual nós vivemos e tal, certo? Então, primeiro, uma origem chama origem de ego e a outra origem chama origem de alma. O sujeito almático, ele quer satisfazer a sociedade pela qual ele vive. E o sujeito egocêntrico, ele quer satisfazer a si próprio, certo? Então, nível de motivação. Por que é importante motivação do ego? Então, assim, como você fala, motivações do ego é algo que tem a necessidade que vem de você mesmo, dentro de você. São necessidades sua, que você acha interessante, que você construiu e tal. Esse sistema de crença também está associado a isso. Então, aí você vai lá, perspectiva de escassez, de falta, exemplo, tenho medo que falte para mim, que minha necessidade não seja atendida. A gente a gente vive, na verdade, com esse propósito de atender a nós mesmos. Às vezes, a gente tem necessidades individuais. As necessidades são necessidades do ego. Então, por que é importante a motivação do ego? Estados emocionais e mentes negativas, ansiedade, angústia e medo, concentração, aprendizado e memória prejudicados. Então, observe. O ego em mim, o ego focado em mim, essa ideia de necessidades individuais, certo? Se elas não forem atendidas, se esse sistema de crenças meus eles não forem atendidos, ele não dizer coisas positivas a meu respeito, eu vou ter estados emocionais negativos, minha mente ela vai atuar de forma negativa, vai remeter ideias negativas de mim mesmo, certo? Eu vou ficar ansioso, eu vou ter angústia, eu vou ter medo, porque quando você se sente incapaz, você também tem medo de enfrentar a sociedade pela qual você vive, certo? Você vai saber que o insucesso vai ser certo se você não consegue ter informações positivas a seu respeito. Você sabe que lá na frente a porrada vai ser certa, certo? Então você não se concentra, você sabe que você não é capaz de aprender, você sabe que você não é capaz de aprender porque você criou crenças limitantes a respeito de você mesmo, certo? A sua memória é prejudicada, então o cérebro ele vai construindo um conjunto de arcabouço que começa a dizer coisas negativas a seu respeito, certo? Então, aí você vem, ó, primeiro nível de sobrevivência, que é uma necessidade individual que parte do seu ego, é a satisfazer sua necessidade fisiológica, criando um ambiente seguro e protegido para si mesmo. Quero passar para não ficar mais no cheque especial. Todo mundo tem quer ganhar um dinheirinho para poder sobreviver e tal. Isso é no nível de sobrevivência, tem a ver com o seu ego. Aí tem outra. Satisfazer sua necessidade de pertencer e de se sentir amado. Você tem um grupo, você precisa pertencer daquele grupo e tal. E para você pertencer àquele grupo, por exemplo, reunião de família, um primo seu passou no concurso, um primo seu passou no vestibular, e todo mundo vai olhar para sua cara, e você já passou no seu vestibular? Aí você vai falar assim, não passei. Então a galera vai olhar para sua cara e vai falar assim, Aí você vai ficar lá olhando, falando assim, poxa, aí você vai buscar também adiante, porque você não quer ficar para trás e você também não quer ser ridicularizado no meio pelo qual você vive. Aí também tem a questão da autoestima, satisfazer sua necessidade de se sentir bem consigo mesmo, certo? Você não quer ser um fracassado. Eu quero passar porque aí vou me chamar bom o suficiente. Aí vou me achar bom o suficiente. Você não quer ficar para trás. Certo? Nem só apenas pelos graus comparativos das pessoas pelo qual você vive e tal, e tá te medindo pelo potencial de outra pessoa, mas você tem também consigo mesmo aquela questão da autoestima. Níveis de transição, reconhecer a sua individualidade para que você se torne um indivíduo completamente autorrealizado e autêntico. São várias questões que diz respeito às necessidades individuais. Agora, em relação a níveis de alma, em relação
essa questão da necessidade de você viver permeado em um ambiente social, certo? Nível de alma, coisa interna, encontrar significado pela sua vida, descobrir seu propósito, criando a visão para o futuro que você cria. Quero passar para fazer algo relevante, que eu goste e em que eu acredite. Então, você quer ser relevante pelo contexto social que você vive. Você quer admitir uma relevância mediante a isso, certo? Então, ó, é nível de alma ainda. Ainda sobre nível de alma, a gente tem a questão do propósito que eu falei inicialmente. Lembra que eu tinha falado para vocês que a gente tinha que ter métodos que a gente não... Desistindo inicialmente, a gente não tinha ideia de propósito, certo? Eu acredito muito na questão da ideia central permanente. Na verdade, as pessoas elas não vivem sem uma ideia central permanente e também não vivem sem essa ideia de propósito, certo? Eu não posso acordar hoje e falar assim, eu vou acordar apenas por acordar. Eu vou acordar porque eu quero ter propósito, eu quero ver o que é que essa minha ação vai implicar futuramente, certo? O que é que eu estou fazendo hoje para que eu venha colher frutos bons amanhã? Porque tudo que a gente está fazendo hoje, amanhã vai ter consequências, certo? Até mesmo não colher nada, isso vai ser uma consequência. Então a gente vê isso. Eu tenho assim a questão da motivação, devotar a sua vida a serviço do interessado. Quero passar para contribuir com o meu país. Então, como eu falei para vocês, esse nível de alma, essa ideia de alma, ela tem a ver com uma satisfação para a sociedade. Não é necessidades individuais, mas o contexto social pelo qual você está inserido, certo? É normal que, à medida que a gente vai passando nos concursos, vamos buscando mais alma, que é estudei para o Senado buscando fazer algo relevante que fizesse a diferença em que eu acreditasse em que pudesse contribuir. Então, você tem um mais, quando você vai passando nos concursos, essa questão de ego, ela vai ficando um pouquinho para trás. Essa questão de necessidade individual, deixo um pouquinho para trás e quero mais satisfazer a necessidade de sociedade. Eu quero mais contribuir com a sociedade pela qual estou inserida. Todos nós temos motivação de ego e de alma. Não há problema nisso. O problema surge quando alguma motivação está te atrapalhando, te deixa nervoso, deixa ansioso, tenso, infeliz, certo? Então, não tem um problema em ser mais almático, contribuir pelo social, ou mais ególatra, contribuindo para o meu ego. Mas essas coisas ela não podem me atrapalhar. Vamos passar aqui desse. Então a gente tem, gente, a ideia de comprometimento. Então vamos só a gente fazer aqui um, um retrocesso no que a gente está vendo. A gente está vendo sistema de crenças, está vendo necessidade de alma e de necessidade de alma e necessidade de ego, certo? Coloquei para vocês a ideia de propósito, coloquei a ideia para vocês de crenças limitantes e falei para vocês, estou falando para vocês como é que a gente contribui, isso vem sendo construído através das necessidades individuais e das necessidades sociais. Então, a ideia principal é a ideia de comprometimento. No final das contas, a gente vê lá o William Douglas. Porque é melhor que você seja, por mais que você se dedique, isso vai demorar algum tempo. Por isso que devemos possuir um propósito cristalino. Então, a gente tem que se comprometer com um propósito, certo? Aliás, eu vou falar para vocês uma coisa. Essa ideia de não comprometimento, ela é uma coisa que marca essa geração atual. Essa geração de adolescentes e tal, eles não se comprometem com as coisas, certo? Essa ideia de não comprometimento, ela dá uma ideia muito grande de ansiedade, por exemplo. Você vive ansioso porque você não se compromete com algo, certo? Então, uma amizade ela não me fez bem, porque eu tô falando uma coisa mais simplória possível. Uma amizade não me fez bem, então o que é que eu faço? Eu vou pegar e vou bloquear aquela pessoa e vou procurar outra. No meu tempo, na minha época de adolescente, a gente não fazia isso, gente. Uma amizade não dava boa, a gente tinha que conviver com aquela amizade. Por mais que, porque a gente só tinha aquilo, a gente não tinha um grupo de WhatsApp, a gente não tinha um grupo de Facebook, a gente não tinha Instagram lá para ver as coisas e tal, e movimentar essa galera de amizade. Então, era o que tinha para hoje, certo?
E aí a gente, por exemplo, isso aí ele virou extensivo. Ah, uma amizade não me fez bem, então as pessoas elas começam a fazer devaneio com as escolhas dela. Não se compromete, por exemplo, isso se estende para a vida. Ah, um curso eu não me dei bem na matéria tal, então eu vou abandonar e vou fazer outro. Então a gente tem esse menu de escolha que você chega lá no restaurante, por exemplo, e pede algo, não fez bem, isso gera um grau de ansiedade, certo? As pessoas elas começaram a viver um grau de ansiedade muito grande por ausência de comprometimento, certo? Então aí tem a ideia de comprometimento. Quando você sabe disso, fica mais fácil. É trabalhoso, mas não é difícil. As regras são claras. As técnicas, quando aplicadas, trazem resultados. A experiência te ajuda a conseguir, mas a compreensão de tudo isso, a aplicação prática necessariamente leva algum tempo. Então, essa ideia de comprometimento com o seu propósito, é algo que você sabe que, por mais que a vida ela represente abundância, de você saber que você vai colher coisas, a ideia de você colher frutos dela não é imediata, certo? Então, isso implica dizer que você precisa fazer um planteio, certo? O planteio é a ideia de propósito, é a ideia de você construir elementos que te levem para o seu projeto final, certo? Então, significa dizer que você não vai colher algo sem que você tenha lutado pelaquilo. A vida é isso, é você pagar preço. Então, ó, por exemplo, mundo de concursos públicos, estilo de vida não é dieta, mas é educação alimentar, certo? Então, ó, significa dizer o quê? Eu preciso manter uma rotina, eu preciso estabelecer uma ideia de que cada dia eu estou construindo algo para colher amanhã, certo? Então, se eu não construir nada hoje, significa dizer que amanhã também não colherei nada. Ah, de se pagar preço. Dizer não para algumas coisas. Gente, aquela festa que tem no final de semana que você precisa estudar para o concurso, opte por estudar para o seu concurso, opte por estudar pelaquela prova que vai cair segunda-feira, porque senão você não passa. Jornada de aprovação. Trata de construir seu caminho. A sua jornada de aprovação, ela é única e consiste mais em que você deve se tornar para passar menos do que você deve fazer. Certo? Então, ó, é um dia de cada vez, certo? Se você vive a ideia de você colher algo futuramente, você sabe que vai ser um dia de cada vez, certo? Lembra daquela ideia de que você vai matar um leão por dia? Se você não matar o leão de hoje, amanhã você vai ter dois, certo? Se você não matou de hoje de ontem, amanhã você vai ter três, certo? Então, fica cada dia mais que você não contribuir de grau em grau, a escada ela vai ficar cada vez maior. Então, quando você chegar lá no topo, você vai falar assim: meu Deus, e agora para eu passar no concurso? É de se pagar preço. Chave de mudança. É necessário se apaixonar pela jornada, buscar prazer no aprender, na curiosidade, no desafio, na autossuperação. Quando curto o caminho, em curta distância. Gente, ó, lembra que eu falei para vocês que as experiências negativas elas geram crenças limitantes, certo? Então, que tal, ao invés de vocês assumir sobre vocês crenças negativas, vocês construir crenças fortalecedoras, sentir que aquelas experiências que você está passando naquele momento, elas não são para te abater, mas sim para lhe proporcionar para algo melhor, certo? Então, aí você está encurtando a distância quando você admite a ideia de propósito, certo? Acontecimentos marcantes na vida. Se você passou, está passando por algo marcante ou difícil, use isso a seu favor, certo? Esses acontecimentos são catalisadores para a mudança. A ideia de crise, ela não está para te limitar. Ela está para você ser um ser humano melhor. Muda o que você aceita como razoável para a sua vida. Mudar as companhias. Gente, cerca de pessoas que têm a mesma ideia de propósito que vocês. Não adianta a gente construir uma, é, pessoas que não têm nada a ver com os propósitos que nós temos. Acreditar. Quando se fala de mudanças profundas, é muito importante acreditar. Passe a fazer parte de círculo de pessoas que já passaram, que acreditam que é possível. Então, pessoas que tiveram experiência positiva com algo que você pretende, se cerque dessas pessoas.
Busque algo que fortaleça a sua crença na mudança. Se você possui religião, fé em Deus, acredite na melhoria pessoal, na aprendizagem, na evolução individual. Gente, e é isso. Então, nesse momento de pandemia, eu estou vendo que tem muito estudante que eles estão inseguros com tudo isso. Mas o que eu falo para vocês é use isso a favor de vocês, certo? Não limite essa forma de você ver o mundo, mas faça com que essa forma de você ver o mundo ela agregue valores para vocês, certo? As crenças elas estão aí e não são de todas negativas, certo? A gente está aqui para aprender tanto com experiência positiva quanto experiência negativa, e que o muro da escola ela não limite vocês na questão da aprendizagem, porque a gente nasce aprendendo, cresce aprendendo e morre aprendendo, certo? Então o que eu peço para vocês é que vocês não criem crenças negativas em relação a esse momento pelo qual vocês estão passando, mas que vocês usem isso a favor de vocês, certo? Muitas vezes a gente está vivendo um momento negativo e esse momento negativo eles me colocam para baixo, mas não. Use isso como uma forma de você sentar, ler um livro, estudar uma apostila, criar hábitos, montar o seu projeto de vida, certo? Que esse projeto de vida alavanque para diante, que você crie, estabeleça a ideia de propósitos individuais que tem a ver com o seu ego e propósitos de alma que tem a ver com o que você quer contribuir para a sociedade pela qual você está inserida. Devolver pela sociedade aquilo que ela, que ela tem te dado, certo? Então, eu desejo para vocês, nesse Dia dos Estudantes, que vocês ressignifiquem, que vocês saiam do seu lugar de conforto e vá para o seu lugar de confronto, porque, afinal, a vida é para quem paga o preço. Gente, todo mundo que está aqui, que chegou, professor e tal, e que está em um lugar melhorzinho, essas pessoas, elas pagaram o preço. Não pense que as pessoas colhem resultados por ela levantar da cama somente isso, sem assumir riscos, assumir ideia de propósito. E um feliz dia de estudante para todos vocês. Abraço e beijo no coração.